vamos começar assim. Oi, gente! Oi, gente! Gente, que alegria! Eu estou aqui na casa de Ana Lídia. Nem tô acreditando, gente! Ó, tô aqui do lado do espelho mais famoso do Instagram, né? Esse espelho tem uma história toda especial, né? É verdade. Que legal, Ana, que legal estar aqui com você. Eu vim pra Brasília, né, no encontro, eu falei, gente, o Naí, vi a plaquinha do Naí, falei, pertinho, eu vou visitar a Ana, por quê? Porque eu e a Ana, a gente tem uma pequena história juntas, Sim. Que é a história do preparo, do seu pato, né, da chegada do Gabriel, dentro da comunidade Pare Feliz. Eu falei, nossa, a gente já se conversa pelo Instagram, pelo WhatsApp. Eu falei, nossa, eu acho que vai ser super legal levar minha criançada pra bagunçar um pouco a sua casa. Sim, eu tô amando, gente. Eu falei, eles não vão embora, vão ficar aí, tá? Você Que e já seu rolou marido, aqui? vocês podem ir, as crianças ficam. Não, eu falei assim, gente, Ana, é o seguinte, a programação a gente ficar aqui, gravar e levar as crianças embora. Ela falou assim, mas eu queria tantas crianças aqui. Deixa Você se arrependeu até agora, não, né? Não me arrependi. Mas a gente tá assim, o objetivo de hoje, do meu dia, é sair daqui sem nada quebrado. Ela fica toda preocupada. Não, gente, cuidado, não sei o que, não bota o pé aí. Eu deixo as crianças, deixa. Que legal. Ana, então, ó, eu quis fazer esse vídeo, né? Até eu que falei pra Ana pra gente fazer. Por quê? Porque tem muita gente aqui no YouTube, no Instagram também, que tá esperando o seu primeiro bebê, né? Sim. E me conta, você sempre pensou em ser mãe? Ou não? Sim, sempre. Porque tem muitas que falam, né? Ah, não pensava, e aí depois, né, mudou Aconteceu, de ideia. né? Uhum. Mas eu sempre pensei, sempre quis ser mãe, sempre pensei. Mas nunca tinha imaginado nada, assim, sabe? Em relação a isso, em relação à maternidade. Nunca fui também de criar muitas expectativas, assim, sempre, principalmente depois que a gente casou, né? E até mesmo na fase do noivado, eu sempre pensava, não, pode ser que eu seja, pode ser que eu não seja. Então, assim, era algo que eu também nunca fiquei bitolada, pensando muito nisso. Mas sempre tive, sim, vontade. Sempre tive vontade de ser mãe. Nossa. E me conta como que foi, assim, o positivo. Como que foi? Então, é verdade, Como né? A foi gente nunca positivo? conversou sobre isso. Verdade. Eu já comentei algumas vezes, assim, no Instagram. Porque tem muitas youtubers que fazem vídeo, né, mostrando a hora Pois que... é, eu não fica fiz filmando. nada. Gente, eu acho não meio fiz estranho. nada. Não, eu acho... Tem uns vídeos que eu acho legal, mas é que, assim... Eu não... Vou te contar como é que foi, né? Assim, não fiz nada. Não, mas sabe o que eu acho? Não é que eu acho legal. Eu acho, assim, legal. Só que eu acho, assim, o procedimento estranho. Ah, Porque sim! eu quero ver, gente, eu quero ver quem aqui, como que é aquele processo de passar, porque assim, tem dois, né? Tem dois processos. Tem o processo de você pegar só a fitinha e ficar mirando no xixi. E tem o processo de você botar ele. Sim. Gente, todo o processo você mela a mão de xixi. É verdade, teve isso Então, mesmo. né, é aquele negócio, pega a câmera. Ó, eu tenho certeza que foi assim. Quem ouviu a gente, que tá ouvindo a gente. Sim. É esse perrengue. É. Tá, mas me conta. Por isso que eu acho estranho, entendeu? Não, pois como que foi, né? Aí falando nisso, né? Eu não filmei nada, não gravei nada, não tem nada registrado, assim, só na cabeça e no coração mesmo. Mas ó, quando você fez, você sabia que você tava grávida? Tipo, assim, não, você eu foi- tava desconfiando. O que acontece? A gente tinha uns 2 meses de casados, assim. E aí, que nesse mês, né, que foi o mês que eu engravidei, eu senti meu corpo diferente. Isso foi nítido, foi claro. só. Eu senti uma coisa diferente, assim. Uma semana antes do dia que eu fiz o teste, ainda não tinha atrasado a menstruação nem nada, mas eu senti um leve enjoo, uma leve fraqueza, assim, parecia que minha pressão tava meio baixa. Provavelmente já tava um pouco, né, não sei. Mas eu senti alguma coisa diferente. Mas, ao mesmo tempo, eu ficava pensando... Pode ser coisa da minha cabeça. Posso estar imaginando coisas, pode ser, sabe? Enfim. E aí, que eu comecei a sentir uma cólica bem fraquinha e constante. E quando eu ia menstruar, eu senti uma cólica muito forte, e aí, geralmente, a menstruação descia, né? Era mais ou menos esse o processo. E aí, tava essa cólica fraquinha e constante. Não era algo que incomodava, mas ficava ali aquela cólica bem fininha. E eu falei, isso tá diferente. E aí, eu comentei com a minha mãe, né? Que a minha mãe também, ela ficava na expectativa, né? Assim. Aí, eu comentei com ela, falando, Lídia, eu acho que isso é gravidez, porque eu senti essa mesma coisa. E aí eu falei, não, tal, mas sem criar expectativas também. E aí sempre compartilhando com o Gabriel, sempre falando com ele. Não fiz surpresa nem nada de, sei lá, mostrar o teste, depois nada. Sempre fui falando com ele. Aí acabou que eu acho que deu, tipo, sei lá, uns
3 dias de atraso, 5 dias, mais ou menos, acho que uns 5 dias de atraso, só que ainda assim eu também não criei expectativa, porque minha menstruação sempre foi bem reguladinha, mas ainda assim, às vezes atrasava um pouco, então eu falei, pode ser, né, normal. Mas aí teve um dia que me bateu um sono muito pesado, assim, um sono muito forte à tarde, e eu não sou de dormir à tarde, eu sempre fui super disposta durante o dia e tal, eu gosto de dormir cedo, mas assim... Dormir à tarde, tirar soneca, nunca foi minha praia, assim. Não gosto. Aí, me bateu um sono louco, assim, que preciso dormir. Dormi a tarde toda. Eu até postei nos stories esse dia. E aí, um monte de gente falou, não sei não, hein? E aí, enfim, tive esse sono e tudo mais. E aí, eu e o Gabriel, a gente foi pra missa. E aí, eu tava começando a ter, tipo, um leve enjoo, uma coisinha diferente, assim. Aí ele falou, não, vamos comprar esse teste? A gente saiu, né, e passou na farmácia e comprou. Do mais simplesinho, aquele da fitinha mesmo, era o único que tinha lá também. E eu já tava assim, eu acho que vai dar positivo, porque eu tô sentindo que meu corpo tá diferente, tem algo diferente, mas ao mesmo tempo tentando não criar expectativa. É um misto de sensações, né? E aí... Realmente, tem aquela coisa toda, né? É difícil, gente, fazer o teste ali. O Gabriel foi me ajudando ali na hora. E aí você faz o xixi, aí suja a mão de xixi, aquela coisa e tudo. Mas no final deu certo. E aí, a hora que eu coloquei, né, a fitinha lá no xixi, foi muito rápido. Tipo, rapidão, já apareceu os 2 risquinhos. E aí, eu mostrava pro Gabriel. Assim, e ele olhando. Aí eu, aqui! 2! É positivo, bem! E aí ele ficou, tipo, estático, assim. Aí eu vi que o olho dele, tipo, levemente encheu d'água, assim. Não chorou, assim, né? Porque pra ele contida, né? uma coisa bem contida, porque pra ele chorar é impossível, é muito difícil. Mas aí eu vi que o olho dele, tipo, marejou, assim, ficou brilhando. Aí, enfim, a gente se abraçou, foi aquela coisa toda. Legal. Mas, assim, eu tava naquela coisa, né? Não vou criar expectativa, mas eu sinto que tem algo diferente. Tipo, eu percebi, assim, que tinha alguma coisa diferente. E foi isso aí, no final das contas. Não filmei nada, não registrei nada, assim, de diferente. E já fui logo contar, né, pra família. No outro dia contei tudo. A tua mãe falou, sabia! Ela falou, sabia, falou. Mas a sensação, né, do positivo, assim, que você tinha perguntado, né? Eu fiquei muito tranquila, muito, muito tranquila. Porque era algo que a gente tava meio que esperando, né? Assim, aberto a isso. Então, a gente sabia que poderia vir. Mas sempre, assim, entregues, né? À vontade de Deus. Mas foi algo que eu falo, assim, que foi muito louco. Porque sempre quando eu imaginava num teste de gravidez, assim, sempre que eu imaginava essa cena, né, de alguém descobrindo uma gravidez, de alguém vendo ali um positivo, eu sempre pensava muito em euforia, né, ou em desespero, ou em euforia, em excesso, aquela coisa, e a gente sentiu uma paz tão grande, uma alegria tão grande, que eu não sei explicar, assim, então foi uma experiência, assim, maravilhosa, e a gente tem experimentado essa paz até o momento, sabe? Pois é, isso que eu ia comentar contigo, você falando assim, porque a gente já fez uma live juntas. Sim. E o tempo todo, assim, mas você tem medo? Eu não tenho medo, tô bem. Tô tranquila. Então tá. Mas por que eu fico falando isso? Porque é o contrário do que eu recebo. Sim. Das mensagens, as mulheres com medo, as mulheres com, né, ansiosas e tal. Eu acho que seu filho é fleumático. Ai, tomara! É o meu sonho que Deus seja. abençoe que Gabriel seja melhor, porque essa pessoa é uma paz, entendeu? Tá tudo certo. Mas olha, é isso, assim. Eu ia te perguntar, o que você achou, desde aquele positivo até hoje, você tá com 32 semanas isso. hoje, né? O que mudou, assim, pergunta profunda, do fundo do eu, assim. O que mudou, assim, mudou alguma coisa dentro de você, assim, tipo, a Ana antes desse teste das 2 listrinhas, pra Ana de hoje, tem algumas coisas que mudaram, assim? Demais, assim, mudou muita coisa. Eu acho que primeiro a questão meio que uma coragem, não sei se é exatamente essa palavra, mas eu me vejo menos medrosa. Uma coisa que eu tinha muito era de ser um pouco desesperada, de assustar muito, de ser muito medrosa. Eu sempre fui muito assim. E depois desse positivo, eu vi em algumas situações, assim, que foram acontecendo, que eu me tornei um pouco mais tranquila. Talvez por ter essa noção de que agora eu sou mãe, de que agora eu tenho uma vida que vai vir, que eu vou cuidar, e eu preciso passar essa segurança também, essa tranquilidade. Então, eu vi que isso mudou. Tinha outra coisa também que eu ia falar, que agora me fugiu. Mas é mais...
Tá vendo? A memória também. É, Uma coisa a que memória- mudou. É, isso, uma coisa que mudou. A memória. Gente do céu. Minha cabeça já não funciona mais como era Não, antes. dá uma vergonha. É. Gente, eu Sim. juro, duas coisas que eu tenho, assim, vergonha quando eu tô grávida, porque eu já passei por 4, né? Uma é quando tá, assim, atendendo o gestante. Eu tô Sim. aqui naquele super raciocínio top. De repente, eu olho pra ela e, assim, que nem você aqui, eu Aham. olho pra pessoa e falo assim, esqueci. Sim, eu tinha mentalizado aqui duas coisas. Aí a segunda já me Aí eu fugiu um fico, pouco. gente, será que eles estão achando que é mentira? Tipo assim, que eu tô falando um negócio que é mentira? Porque sumiu na minha cabeça, então é mentira. E outra coisa que, bom, aqui também é quente, mas a minha cidade, do nada, mesmo com o ar torando no meu rosto, eu tô falando, de repente, começa a suar. A transpirar, assim, o rosto todo, só o rosto, bigode, e eu transpirando, e no ar, eu falei, tá Caramba. pensando que eu tô mentindo de novo. Boa, tem isso, né? A gente fica um pouco desconfortável. Mas aí Mas a gente mudou começa isso? a entender as outras mães, as outras grávidas. Mas agora eu lembrei. Lembrou, Lembrei. é. Eu fui tentando puxar, falei, não, minha cabecinha tem que funcionar, vamos lá. Eu lembrei. É um pouco a questão da confiança e de entender que muitas coisas não estão no nosso controle. Porque desde que veio esse positivo, né, assim, muitas gestantes no começo ficam com muito medo, né, de perder. Ai, mas será que tá tudo bem com o bebê? Será que tá tudo bem comigo? E eu sempre fui muito ansiosa e sempre quis muito controlar as coisas. E eu percebi que com a gestação eu aprendi muito em relação a isso. Porque é algo que não depende da gente, né, a vida, assim, claro, né, tem a nossa parte, tem a nossa abertura a isso, mas Isso. ainda assim não depende da gente, né? Assim, não é um troféu que a gente ganha, né? A gente sempre gosta de comentar isso, né? O filho, ele é um presente que nos foi dado, não é algo que é um mérito nosso, né? Não é uma conquista nossa, é um presente. Não é o rei que a gente Isso, tá falando. a gente tava falando. Então, assim, tem coisas que não dependem da gente, né? Assim, desde o positivo até o momento do parto ali, como vai ser e tudo mais. Então eu aprendi muito essa coisa de confiar mesmo em Deus, assim, de não me desesperar. De entender que tem coisas que a maioria das coisas não estão no meu controle. Claro, a gente vai fazer o que pode, mas muitas coisas não estão no meu controle. Então, como meu bebê vai ficar, se eu tenho alguma complicação, se eu tenho alguma coisa ali que vai trazer alguma dificuldade, são coisas que eu não consigo controlar. E aí, quando chegar, né, se chegar a acontecer essas coisas, aí sim eu vou me preocupar. Então, isso foi algo que eu tenho trabalhado muito, assim. Ai, medo de perder o bebê, medo de acontecer alguma coisa comigo, com o bebê. Não tá acontecendo nada nesse momento. Então, o que eu posso fazer, né, assim? Então, eu vou ficar tranquila e vou fazer o que eu posso e seguir a vida, assim. Não querer controlar tudo. Acho que isso foi algo que eu aprendi muito, muito mesmo. E eu vejo assim, é um período que parece que essa questão essa linha, né, do super termo entre vida e morte, ela fica muito assim, é uma linha, você nem consegue perceber ela, assim, é quase aquelas linhas que dividem imaginárias que dividem os mapas, sabe? Porque ela é muito tênue, assim. Então, assim, os comentários que a gente recebe, e o que acontece? A gente vive esse momento, que é totalmente de vulnerabilidade, à medida em que a gente vive numa geração que gosta de ter o controle. Sim. Uma coisa que eu comparo muito, que eu vejo, é com essa questão da pandemia. Parece que as pessoas ficaram com tanto medo de morrer, porque elas nunca pensaram nisso. Sim. E quando a gente fica grávida, parece que as coisas a gente fica mais vulnerável, a gente começa a pensar. Sim. Mas então, qual que é o problema? Nós queremos ter o controle, nós queremos ser deuses, a gente quer ter o controle da vida e da morte, do sim e do não. E eu vejo assim, Ana, tendo 4 filhos, né, e passando por 5 gestações que eu pedi, que os filhos foi a forma mais didática que Deus resolveu de falar comigo. Sabe? Ele poderia ter várias formas pra falar comigo. Mas ele falou assim, eu vou mandar essas meninas aqui pra Laura. Né? E eu acho que toda mãe faz essa experiência. Porque a gente tem um monte de coisa pra aprender. Um processo de amadurecimento. Você, né, tem uma comunidade de amadurecimento que fala sobre esse processo. Mas quando Deus dá os filhos, isso aí, sabe? Então ele te mostra que o quê? Você não tá no controle. Você não é Deus de coisa nenhuma. Os filhos, apesar de você parir, você gestar, parir, não são seus. Né? O filho não é meu, o filho é de Nosso Senhor, né? Eu tô aqui pra ajudá-lo, inclusive assim, a chegar, né, cada vez mais perto de Nosso Senhor. Mas assim, não é meu.
E o que a gente vive na nossa sociedade é o contrário. Sim. O filho é meu, o filho tem que trilhar o caminho que eu escolhi pra ele, tem que ser advogado, médico, casado, não sei o quê, e morar no exterior, fazer faculdade. Sendo que, na verdade, não é isso. Sim. Né? Não é esse sentido. Então, assim, eu acho que o filho é como você... Eu também vivi essa experiência, assim, de abandono. Isso, abandono, é bem essa né? palavra. Uhum. Então, assim, eu tenho certeza que, assim como o Gabriel vai te ensinar, os meus filhos também me ensinaram, né, muitas coisas, mas o principal, de estar aberta à vontade de Deus, de saber que eles não são nossos, né? Mas, olha só, a gente tem esse lado, né, do abandono. Mas a gente também tem um outro lado da nossa parte. Sim. Então, Sim. desde o positivo até hoje, o que você fez, assim, da tua parte? Quando você Sim. falou assim, não, tem uma parte que é minha. Então, o que eu tenho que fazer? O que você tem feito, assim, que cabe somente a você? Sim. Desde o positivo. Uhum. Então, aí entra a parte da comunidade, né? Uhum. Da sua comunidade. Sim. Que desde o início eu falei, não, preciso estudar, eu preciso aprender. Porque a gente tem uma mania, né, de achar que pra algumas coisas a gente não precisa estudar, não. A gente vai aprender com a experiência, na prática. E claro, vão ter coisas que, né, a gente vai aprender ali na hora mesmo. Mas tem outras que são importantes e que a gente precisa se preparar. É a mesma coisa no casamento, né? Quando eu e o Gabriel, a gente noivou, a gente pensava, né? Nossa, é um sim pra vida toda. E da mesma forma que, sei lá, um padre, quando ele vai, né... quando ele tá estudando, quando tá no seminário, são tantos anos estudando, tantos anos aprendendo pra dizer um sim ali depois, né? E como assim nós também não vamos estudar na nossa vocação, né? Que é o matrimônio, que é a família, enfim. Então a mesma coisa eu pensei com os filhos, né? Assim, quando eu vi o sim, eu falei, não, é um sim que é pra sempre, né? Eu vou gerar uma vida aqui, essa alma ela é eterna e eu preciso fazer a minha parte também nesse ponto, né? Então vamos lá. E aí eu comecei a estudar muito sobre a questão do parto, né? Que eu quero muito tentar o parto normal. Então, entrei pra comunidade da Laura, eu comecei a estudar bastante. E o legal, assim, o que eu gosto na sua comunidade é que é tudo bem dinâmico. Então, como é pela plataforma da Hotmart, né? Eu baixei o aplicativo pelo meu celular, falando aqui na prática mesmo que eu fiz, né? Baixei o aplicativo no celular. E aí comecei, assim, tô fazendo alguma coisa, aí eu ia e colocava a sua aula lá. Fazendo a unha, eu gosto muito de ouvir as aulas fazendo as unhas, porque eu consigo ficar mais concentrada. Então, eu vejo, se tiver que anotar, pesquisar alguma coisa, eu consigo parar. Então, é algo que eu gosto muito de fazer. Fazendo unha e fazendo aula. Já aproveita, já faz duas coisas ao mesmo tempo. E ela, gente, uma aluna aplicada. Não é assim, uma aluna assim, tipo, jogou no universo. Tipo assim, tá lá, eu vou pegar por osmose, assim, que vai passar todo o curso pra mim. Ela mandou uma mensagem pra mim, Laura, eu terminei quase todo o curso, tô na parte só dos extras. Eu falei, uau! Isso, a gente tá nos extras agora. Porque os extras são bem da reta final ali, né? Então, tô lá nessa fase. Massagem. Você até falou, né, da questão da massagem, né? Sim, o Gabriel já tá assistindo as aulas pra ele já aprender como é que faz tudo. Tiveram várias, assim, que eu tava assistindo e que ele tava ouvindo, assim, também, pegando algumas coisas. Então, eu fui fazendo isso, assim, comecei a estudar. E até mesmo também sobre a educação dos filhos, né? Com outros perfis, outros livros, coisas assim que foram me ajudando muito. Mas ao mesmo tempo também, hoje em dia você tem muita informação, né? Então eu meio que não abracei o mundo todo, no sentido de que, nossa, eu preciso agora aprender tudo. Eu fui indo pelo básico, né? Eu foquei na comunidade, fiz ali, né, o curso completo, né, as aulas completas, agora eu tô indo pros extras e tô indo aos poucos. Então acho que a gente também tem que ter um pouco de noção nesse ponto pra não querer, sei lá, abraçar o mundo, querer aprender tudo e no final das contas não aprender nada. E então, isso deixa as mulheres bem ansiosas. Sim. Porque assim, eu tenho até aluna minha que fala assim, Laura, a internet é um mar. É um mar. Então assim, nossa, você coloca, sei lá, no YouTube, em qualquer canto, parto normal, aparece uma enxurrada. Sim. E tem opiniões divergentes, tem linhas diferentes, tem muitas coisas. Então, assim, o que eu costumo dizer na própria comunidade? É informação certa no tempo certo. O que é isso? Porque, gente, tá aqui, você quer ter um parto normal? Toma isso, essa é informação. Mas só que informação demais vai te deixar louca. Sim. Você vai estudar, você vê que você pode ter hemorragia, você vê que você pode, né? Aí você vai falar, ai meu Deus, eu acho que o parto, eu acho que é uma bomba relógio, eu não quero. Então, assim, vai te dar mais ansiedade, sendo que o foco é outro. Né? O foco é te colocar na realidade e ver como você pode planejar o seu parto dentro da sua circunstância. Pronto, acabou. Então, a informação certa no tempo certo. Primeiro trimestre, eu estudo pro parto? Estudo. Só que é um estudo diferente.
Sim, fazer era um isso que eu ia pré-natal falar. bem Isso, feito, aham. né? Isso que eu ia falar. No primeiro trimestre eu enjoei muito. Então nem sempre eu tinha disposição pra ficar assistindo uma aula ali, sabe? Então eu falei, não, Nem sei se vou sobreviver. É que a gente pensa assim, eu não sei se eu vou sobreviver, meu Deus do céu, né? Aquela loucura. Então, o que eu fiz? Foi a partir do segundo trimestre que eu peguei mais firme nas aulas sobre parto. E agora, pro final, eu já tô encaminhando mais pra parte dos cuidados com o bebê, né? Pra quando o bebê nascer, rotina, sono e tudo mais. Então, acho que uma dica boa é essa, assim. No começo, é legal, sim, você já ir aprendendo, já ir estudando. Mas também não precisa querer, né, precipitar demais. Fica tranquila, porque o começo, ele é mais cansativo. Eu falo que agora eu tô com barrigão e tudo mais. É cansativo? Mas o começo ele também é desgastante, muito, né? Principalmente se você estiver enjoando, passando mal. Então, assim, aproveita pra curtir o momento, pra descansar, pra ir adentrando no assunto, pra ir fazendo um plano ali do que você vai estudar a partir de agora, mas também não se desesperar, porque senão vai trazer essa certa ansiedade, né? Muita informação acaba trazendo essa ansiedade, porque você pensa, nossa, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, e enfim. Então, acho que no começo, assim, vai com calma e aí a informação certa no tempo certo. Acho que é isso mesmo. Tanto que no primeiro trimestre, que eu tava mais, assim, passando mal e tudo, eu tentava ver dicas pra mim pra sobreviver. Então, assim, o parto eu fui pegando depois, então eu ia pegando dicas de coisas pra enjoo, o que eu preciso fazer quando passar... pré-natal, quando começar um pré-natal, quando fazer um exame. Exatamente, entender pra que eu tô fazendo esse exame, pra que isso é bom, isso é, sabe? Pra você ir se entendendo também como que tá o seu corpo ali no momento. Que eu acho que faz toda a diferença também, né? Sim, são degraus, né? Então, assim, a gente tem um parto que a gente quer, que eu falo parto feliz, né? Que é um parto respeitoso, um parto sem medo, lá no topo, como se fosse uma escada, né? Sim. Então, assim, você vai chegar lá à medida em que você vai subindo. E essa subida é gradativa mesmo, como se fosse um videogame, sabe? Você vai passando das fases, e vai chegar lá, né? E também tem a escolha da equipe, né, Ana? Sim. Que você foi fazendo, começou um pré-natal e foi vendo, porque assim, o que acontece? Com o tempo, nós vamos modelando qual que é o parto que a gente quer. Que não, o seu não é necessariamente o meu, né? Então, qual que é o parto que eu quero? É um parto feliz, mas como que é? É um parto hospitalar? Sei lá, uma cesárea? Enfim, tô jogando aqui. Mas é um parto, é esse parto que eu quero. Então, a gente precisa ir atrás da equipe que vai te oferecer isso, né? Exatamente. Então, assim, essa programação é feita ao longo das semanas, ao longo dos estudos, a informação certa no tempo certo, né? Então, agora você já tá meio que encaminhando com a equipe, né? Você falou assim, já tá fechando, né? O ciclo. Isso, já reta final, né? Então já é bom. Ana, só assim pra encerrar, desse estudo que você fez de lá até agora, o que você gostou mais na comunidade? Você falou assim, nossa, isso aqui foi legal, isso aqui encaixou pra mim. Tá, eu acho que é quando você explica as fases do parto. Porque a gente ouve, né, falar, parto normal, não sei o quê, aí chega uma hora que dói mais, não sei o quê. Mas eu ainda não entendi as fases, né, direitinho. O que acontece com o corpo, como que vai ser. Aquele momento que você fala que se você chegar na casa da paciente, ela ainda te receber com um sorriso, e ainda assim ela fala que já tá sentindo dor. Mas se ela te receber com um sorriso é porque ainda não é a dor, né? Então, assim, isso eu não sabia. E me ajudou muito, porque agora eu já tenho uma noção de como que eu posso agir em determinada fase, né? Porque tem umas que você fala, né, que já começa a gritar pedindo a cesárea, porque a dor é muita. Outras já começam a ficar, assim, na partolândia, né? Vão saindo ali do... Então, isso me ajudou muito, eu não tinha noção dessas fases. Claro, a gente tem uma noção de que o corpo, né, vai dilatando ali, então você vai mudando, vai passando as fases, mas eu não tinha muita noção de como que funcionava isso. Então, pra mim, acho que as aulas que mais me chamaram a atenção foi explicando mesmo como que funciona o parto. E uma coisa que eu gosto muito que você fala, né, é a questão da tranquilidade, de você ter noção do que você quer também, né? Porque o parto a gente pode se preparar, pode fazer um monte de exercício, pode, né, aprender a respiração e tudo mais. Mas, se a gente não tiver também uma noção de que é aquilo que a gente quer, né, do que tá acontecendo também com o nosso corpo, a gente vai se desesperar mais facilmente, né? Então, agora...
quando a gente tem uma noção, a gente vai tranquila. Qualquer coisa na vida, né? Se a gente não sabe pra onde a gente tá indo, onde a gente tá pisando... Qualquer lugar serve. A gente fica com medo, a gente fica confusa, fica insegura. Então, isso traz muita tranquilidade, né? A informação traz muita tranquilidade. E eu tenho percebido isso pra mim, assim, nessa fase, né? Eu sei que o parto, ele pode ser muito diferente do que eu imaginei, mas eu sei que eu tô fazendo a minha parte, assim, que eu tô... tomando as minhas decisões agora, né? Escolhendo, fazendo o que eu posso. E na hora eu vou ter uma certa noção disso, né? A gente vai estar ali consciente, fazendo as escolhas conscientes, de acordo com o que a gente quer, com o que a gente espera e com o que vai ser melhor no momento também. Isso é muito bom. Essa sensação de dever cumprido, porque lembra que a gente falou? Ninguém sabe o que vai acontecer. Mas à medida que você analisa e fala, não, eu fiz a minha parte, né? Eu fiz um caminho, o que dependeu de mim, ok? Pronto, né? Então, assim, isso é muito legal. E isso que você disse é muito importante. Eu sempre falo, né, do Viktor Frankl, né? Da razão, do sentido, né? Então, quando, né, até as grávidas que estão vendo a gente aqui, existe um sentido pra tudo isso. Então, a Ana, poxa, ela não estudei só porque eu tenho que estudar alguma coisa. Não. Poxa, o nascimento do filho é importante. É um evento, né? Que além de ser um evento da sua saúde, né? Do seu ciclo, né? Saudável. Poxa, a gente falou hoje, né? A gente tava lavando o Chicão ali no tanque da Ana. E aí eu dizia pra ela, gente, o rostinho, o olhinho, gente, é o primeiro abraço, é a chegada, eu seja bem-vindo. Então a gente quer dar o nosso melhor, né? Então assim, cada mulher vai ter um sentido, cada mulher vai ter um como. E esse como, essa razão vai aguentar os porquês, né? Sim. Vai aguentar tudo que acontecer, você vai aguentar. Então, eu aguento a dor do parto porque eu quero dar um nascimento, uma chegada respeitosa pro meu bebê. Poxa, eu quero que ele nasça e venha pro meu colo, né? Eu quero que ele tenha, sei lá... tem gente que vai... Eu, por exemplo, eu vou pro parto... porque se dependesse de... eu amo parir. Ó a parteira. Gente, eu não amo parir, não. Se fosse por mim, eu não queria sentir a dor. Claro. Né? Mas eu tenho plena certeza que um parto é muito saudável pro meu bebê. É muito saudável pra mim. E aí a gente vai significar a dor, né? Então, assim, existem vários significados pra dor. Então, eu uso a dor como, né, um retiro espiritual. Gente, quando tá chegando perto do parto, eu vou me encolhendo, assim, parecendo uma tartaruga, assim, sabe? Porque eu sei que tá perto. Então, que nem quando a gente vai em retiro da igreja, então, poxa, meu retiro espiritual, o momento da minha passagem, o momento da minha transformação. Então, eu dou sentido pra tudo isso, né? Enfim, né? Então, assim, isso é muito importante. E a gente conversou sobre várias coisas. Mas eu vejo que tem uma coisa que une a tua comunidade com a minha, sabe? É verdade. O autoconhecimento, né? A maturidade. Isso é um processo. À medida em que a gente olha pra si, a gente fala... Deus fez isso perfeito. Sim. Né? E esse conhecimento, né, ele vai nos libertando mesmo, né? Porque quanto mais a gente conhece uma coisa, né? Por exemplo, se eu não conheço esse copo, se eu não sei, como que eu vou pegar ele, né? Se eu não tô vendo ele. Então, a mesma coisa com a informação, com o conhecimento. Se eu não vejo, se eu não busco conhecer, como que eu vou dominar aquilo, né? Como que eu vou viver aquilo da melhor forma? Então, as duas comunidades têm tudo a ver. E você falando, eu lembrei de uma coisa também que me ajudou muito, que virou uma chave, que você fala na comunidade. Sempre que vier a contração, lembrar que não é... mais uma contração. É menos uma contração, né? Tipo, tá... Menos uma, vamos lá. Tá indo, a coisa tá indo, né? Então, entender que a contração... E a onda também, quando você fala da onda, né? Se você quiser rejeitar aquela onda, você vai afogar, é pior. Então, vai, sabe? Vai na onda mesmo que é outra coisa. Então, isso deu uma virada de chave, assim, pra mim. É o foco. E, assim, o mais legal é que até a Araceli, dentro da comunidade, a Araceli dá uma aula sobre ansiedade, né, na gestação. E ela fala isso. A gente conhece a árvore pelos frutos. Então, qual que é um fruto de um caminho de informação, de conhecimento? É a paz. É a tranquilidade. É o que eu fiz, o que deveria ser feito. Sim. Né? É uma sensação de alegria mesmo, sabe? De dever cumprido. Poxa, a minha parte eu fiz, isso é muito legal. Sim. Então tá, Ana, então muito obrigada, viu? Adorei, eu gente. Andei. Brasília até aqui eu acho que dá 160. Eu acho de onde eu tava, gente, Brasília é tudo muito longe.
Então, assim, eu andei, tipo, 200 km, mas valeu a pena. Ai, que bom. Te Não, eu tô conhecer. amando receber vocês aqui. Eu acho que a Obrigada. gente, terminando o vídeo, a gente vai fazer todo um checklist de todas as coisas e vasos da Ana. Ah, não. Vê se tá tudo ok. Pra ver se tá tudo certo, tudo no lugar. Gente, mas as crianças são muito fofas, não, sério. ah. Tá tudo sob controle aqui. Ana, então desejo pra você um bom parto, um parto feliz. Obrigada. Enfim, que seja muito saudável, que seja lindo, que você possa usar essa experiência pra crescer espiritualmente, assim. Amém. E que ele venha cheio de saúde. Que Obrigada. linda! Ai, amei. Então tá, belezinha. Fechou? Beijo, gente. Beijo.